Parece fácil, mas não é tão fácil assim. E muita gente comete este erro. Portanto, eu decidi fazer aqui este vídeo. Vender tráfego pago não funciona. Não vai funcionar se estás a vender tráfego pago. Porquê? Primeiro ponto. Tráfego pago é uma nomenclatura interna para nós profissionais de marketing. Tu podes utilizar internamente a falar com outros colegas, mas não podes utilizar para o teu consumidor final. O consumidor final provavelmente não conhece esse termo utilizado. Então, depende do nível de consciência do consumidor, como é óbvio, mas como os empresários portugueses ainda estão zero, menos um a nível de marketing digital, se tu utilizares um termo de tráfego pago, à partida é um termo que eles não vão conhecer. E adivinha, se eles não conhecem, eles não compram. Não conseguem confiar, não conseguem comprar. Se eles não percebem, se é algo confuso, eles não vão comprar. Tá? Então, em vez de tráfego pago, nós podemos utilizar outra nomenclatura, por exemplo, anúncios. Anúncios online, posts patrocinados. Pode ser que eles assim já consigam entender melhor. Tá? Mas isso faz-me levar para o ponto 2, que é, tu não podes vender a ferramenta, tu tens de vender resultados. E tu trabalhas com marketing digital, já devias saber isso. Ou seja, tu não podes vender o método, a ferramenta, tu tens de fazer o cliente sonhar com os possíveis resultados que esse método e essa ferramenta traz. Então, em vez de tu estares a vender tráfego pago, é muito melhor tu estares a vender, por exemplo, mais clientes, mais faturação, mais vendas, mais pedidos de orçamentação, mais leads. Tudo que os empresários, donos de negócios, querem realmente. Ou seja, eles não querem um profissional de marketing digital. Eles querem mais clientes, mais vendas, mais dinheiro no seu bolso. Querem mais lucro. Essas coisas é o que eles realmente querem. Se tu estás a vender tráfego pago, vender, literalmente, tráfego pago, não vai resultar. Tu podes entregar tráfego pago, são coisas diferentes. Tu vais vender mais possibilidades de negócios, mais possibilidades de faturação e depois entregas o tráfego pago. Agora, o que é que acontece? Muitas pessoas colocam, por exemplo, posicionam-se nas redes digitais como gestor de tráfego pago. Pá, não é sexy. Para quem está a ver do outro lado, é um termo técnico. Tu não estás a falar para outros colegas de profissionais de marketing, estás a falar para o consumidor final. Então tens de tornar toda a comunicação muito mais simples. Se eles só sabem o que é marketing digital, e se calhar alguns nem sequer sabem o que é marketing digital, tu metes lá uma nomenclatura. Primeiro, podes meter só o teu nome. Eu acho estúpido tu estás a associar o teu nome a uma profissão. Do meu ponto de vista, cada um tem a sua filosofia de modo de trabalhar, mas eu acho estúpido porque o meu principal foco são os resultados para o cliente. E os resultados podem vir com tráfego pago e podem vir com outra coisa qualquer. E este é o terceiro ponto que eu queria tocar aqui neste vídeo, que é exatamente isso. É foco no resultado, foco naquilo que o cliente quer. Então, muitas das vezes o tráfego pago não é suficiente. E repara, há grandes players, e vamos abrir aqui o jogo, primeiro porque eu tenho poucas visualizações e depois porque eu não vou criticar ninguém. Vou constatar um facto. Por exemplo, tu vês o Luciano La Roça. O que é que ele fala? Profissão, gestor de tráfego. Tá? Para mim, gestor de tráfego, o que é que é? Gestor de tráfego é aquela pessoa que entra no gerenciador de anúncios, Google, Facebook, etc. As outras plataformas também, e faz aquilo, carrega nos botões. Essa é a profissão, tá? Porquê é que eu nunca me posicionei como gestor de tráfego pago? Porque eu faço muito mais do que o tráfego pago. Ou seja, se tu montas uma landing page, se tu montas um pixel, se tu montas um Google Analytics, se tu montas um Google Tag Manager, se tu montas uma automação para as leads que irem daqui para lá, tu não estás a fazer tráfego pago. Tu no máximo tu és um gestor de marketing. Não estás a fazer um tráfego pago. Se tu fazes as publicações orgânicas, não é tráfego pago. Então, muitas das vezes, estes negócios mais pequenos, que é o grosso das grandes, da maioria das empresas aqui em Portugal, são pequenos negócios, eles não têm capacidade para contratar um gestor de tráfego pago, um designer, um gestor de funis, um copywriter, eles não têm essa estrutura nem têm capital para isso. Então, eles preferem contratar uma pessoa só que domine mais ou menos todas as áreas e que consiga entregar, adivinha, resultados. Então, ele quer resultados e às vezes os resultados não vêm só com o tráfego pago. Pode acontecer, chegares lá só com tráfego e trazer resultados.
Mas, na maioria dos casos, nós temos de olhar para o negócio de uma perspectiva mais holística, uma perspectiva mais abrangente, tentar montar a estratégia como um todo. Então, vender o tráfego pago, eu acho que já é mau porque tu estás a empurrar um serviço muito específico. Quando tu tens mais flexibilidade, quando tu consegues vender outras coisas, tu não estás a empurrar um serviço específico, tu estás a entregar uma solução para o problema. Mas se o teu único serviço é tráfego pago, tu tendes a empurrar esse serviço para o teu cliente. Entendes onde eu quero chegar? Então, vender tráfego pago é bom para aqueles tipos de clientes que já têm um grande nível de consciência sobre o que é o tráfego pago. Mas o que é que acontece? Esse tipo de clientes, que está com um nível consciente super alto lá em cima, ele, em termos de escolha, primeiro, muitos deles já sabem fazer aquilo, então não é um tipo de cliente que seja muito bom de se trabalhar. Pelo menos com a minha experiência, não é um tipo de cliente muito bom de se trabalhar, porque ele vai pensar que sabe mais do que tu. E ao pensar que sabe mais que tu, pode-te dar pouca liberdade para tu trabalhares. Entendes o que eu estou a chegar? E depois é um cliente que já está tão por dentro do mercado, tem um nível de consciência tão grande, que por vezes vai estar sempre a saltar de gestor para gestor para tentar ver qual é aquele que consegue entregar resultados, mas a cobrar um preço muito mais barato. Enquanto que se apanhas um cliente que tem um nível de consciência médio, baixo, os baixos, muito baixos também têm algum tipo de problema, mas um nível de consciência médio, é aquele cliente que confia em ti, de certa forma fica um bocado dependente de ti também, mas é um bom cliente para se trabalhar porque também não quer fazer as coisas dele sozinho. Então eu vejo um cliente com um nível de consciência médio o melhor tipo de cliente para se trabalhar. Agora, vender tráfego pago, tu realmente só consegues vender a quem tem um nível de consciência muito elevado. E quando eu estou a falar vender, estou a falar vender mesmo, ou seja, estar a fazer a venda de tráfego pago, posicionar-te como gestor de tráfego pago, fazeres uma reunião como o tráfego pago, tudo posicionado à volta do tráfego pago. Só para quem tem um nível de consciência muito grande é que tu consegues vender. E o que é que acontece? Não é muito comum aqui em Portugal. Acontece mais em infoprodutos, acontece mais em e-commerce e essas pessoas, como é que eu ia dizer isto? Já têm, não são um bom tipo de clientes, por norma. Não é um tipo de negócio que aqui em Portugal funciona muito bem. Não tem muita escala, não tem escala como no Brasil. Mesmo os e-commerce, pá, não há assim tantos e-commerce a faturar muito bem. Então, para tu cobrares tipo uns 1000 € por mês, por exemplo, tem de ser um negócio mesmo muito bom para tu estás a cobrar esse nível. E depois o que acontece é que se tiverem uma estratégia de marketing muito boa, eles não ficam tão dependentes do tráfego pago e podem escolher outra pessoa mais barata para te substituir. Então, aquilo que eu quero trazer para ti é, em vez de focares em vender tráfego pago, foca em vender resultados. Isso vai puxar de ti, vai-te fazer arranjar soluções diferentes para além do tráfego pago. Vai-te responsabilizar muito mais relativamente aos resultados, é verdade, mas a venda fica muito mais facilitada. E não só a venda, a retenção também, porque quando tu estás em termos de resultados, se tu entregares os resultados, à partida consegues manter mais o cliente. Então, eu quero que, e esta é a mensagem para o pessoal que se posiciona como gestor de tráfego pago, que larguem um bocadinho esse mindset de profissional, de trabalhador por conta de outrem, porque tu estás a resolver problemas e pode ser com tráfego pago, pode ser com outra ferramenta qualquer que vai sair daqui a uns meses, pode ser com um email marketing, por exemplo, pode ser com um orgânico, pode ser com automações, pode ser com IA. Então eu quero que tu largues essa, essa crença de eu preciso de ter uma profissão, eu preciso ter uma carreira. Eu compreendo esses players que comunicam e vendam dessa forma, porque é a forma realmente mais fácil de se vender, para comunicar, é a forma mais fácil de se comunicar. E eu posso ir por esse caminho em termos de venda, mesmo até os meus anúncios também, ir um bocado nesse caminho, porque é mais fácil explicar às pessoas, olha, isto é uma profissão, isto é uma carreira, é mais fácil explicar por aí. A maioria das pessoas compreende isso melhor. Mas
Tu, se já estás aqui, já tens um nível de consciência também mais elevado, não é aquele canais que é topo do funil, este canal não é, tem poucas visualizações, imagino que são pessoas que já estão com um nível mais avançado, não são pessoas aqui do paraquedas. Então eu quero que comeces a perceber que, sim, realmente, isto de ter uma profissão faz sentido quando eu estou a trabalhar por conta de outrem. Quando eu estou a servir outras pessoas, eu tenho de ser mais flexível. Tenho de ser mais flexível. E tenho de vender a pensar nos resultados, tanto dos meus clientes como os meus. Está bem? Espero que tenhas gostado desse vídeo. Se gostaste, deixa aqui um like e a gente se vê no próximo.